Fala galera, seja bem-vindo a mais um Livecast. E hoje eu estou aqui de host, pessoal. Lógico, vai ser muito mais legal, porque normalmente está o Henrique aqui, né, Caio? Verdade. O nosso vai ser muito mais legal. Por quê? Porque eu e você é muito mais legal que o Henrique escuta. Eu não posso falar isso porque eu tô aqui cobrindo você, então se eu falar isso eu posso te incomodar, certo? Ele tá cobrindo o Skull, cara. Eu tô cobrindo. Então tá, então pode ser talvez mais legal, quem sabe? Isso deixa que eles decidam, né? É isso aí, muito mais legal. Até porque vai ser mais legal, cara. Por quê? Porque hoje a gente vai falar de uma coisa também diferente. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje a gente vai falar de business mais esporte, cara. Business mais esporte. Já gostei aí. Gostou? Sim. Especificamente de um negócio que o brasileiro talvez não esteja tão acostumado. Xadrez. Olha, foi uma boa dica. Mas não é. Mas não é. Não é xadrez? Rugby. Rugby é incrível. Rugby é tudo. É isso aí. É isso aí. Então, nós temos uma convidada aqui, muito bem-vinda, Mariana Miné, que é presidente da Confederação Brasileira de Rugby. Cara, sensacional. CEO. CEO. Presidente não. O presidente é o presidente do conselho, eu respondo para um conselho. Legal. Muito bom. Ainda bem que ela está aqui para corrigir. Brasil Rugby, é isso aí. É isso aí, Brasil Rugby. Tupis e Yara. Vai ter que Muito contar bom. pra gente quem são Tupis e Yara, certo? É a nossa seleção. É Tá agora bom. o momento já? Pode começar agora. Já contou, pode contar. Olha só que coisa legal do rugby, né? O rugby é um esporte que homenageia culturas dos países, tá? Isso é super forte. Vocês já viram haka, né? Já. Já? Já. All Blacks performando haka? Isso. Antes de começar, a Nova Zelândia, toda vez que ela entra em campo, Aham. eles começam... Isso. Isso é o maior exemplo que a gente tem do rugby homenageando uma cultura local, né? O haka é uma dança de intimidação dos maoris, que são os povos originários da Nova Zelândia. E eles fazem isso em referência, né? Em reverência, na verdade, aos povos originários da Nova Zelândia. E o rugby no mundo inteiro é assim, por exemplo, outro exemplo, os apelidos todos das seleções sempre são algum ícone da flora, da fauna ou da cultura do lugar, né? Do país. Tá bom. Então, a Argentina são os Pumas, Austrália, os Wallabies, África do Sul, os Springboks. E no Brasil, em 2010... a gente fez uma enquete junto à comunidade para escolher o apelido da seleção brasileira e a gente chegou no nome Tupi, que muita gente acha que Tupi é um povo, mas Tupi, na verdade, é um tronco linguístico de povos originários brasileiros. E as meninas, a gente, depois disso, fizemos uma logo, que foi para a camisa deles, o brasão dos Tupis, que era um índio homem, e elas se sentiram pouco representadas, Perfeito. e foram em busca de uma identidade e criaram, e encontraram, enfim, a história da Yara, que é uma guerreira indígena, mais forte que os irmãos, que é jogada nas águas e se torna a rainha das águas. Uau. Então isso é um pouco da relação do rugby com as culturas locais, sabe? Sensacional. Legal, né? Que Muito legal. praticamente, se a gente parar para pensar no futebol, no vôlei, não tem essa cultura, né? Não tem, Não tem essa cultura, né? Não tem. não tem. Interessante. A gente tem mascotes, né? Às vezes animais, etc. Mas essa conexão folclórica traz ele muito mais para próximo da realidade, acho que da dia a dia de quem joga, né? É verdade. E quando você olha para os atletas, né? Um dia, aliás, vocês estão todos convidados a visitar a gente no NAR. A gente treina no Núcleo de Alto Rendimento aqui em Santo Amaro. E você vê tupis e aras todos com... Enfim, com tatuagem no corpo, de tribais, de aras, de tupis, muito reverenciando isso, né? E sempre trazem para a linguagem do dia a dia deles algum ícone dos povos originários. É muito legal. Sensacional. Bom, esse convite para assistir, ele vale para quem está ouvindo agora? Qualquer pessoa pode entrar? Como funciona isso? Não pode, não é aberto assim. Porque as pessoas vão ouvir, né? Era bom a gente explicar. Não é aberto assim, mas quem quiser aí, entre em contato comigo, que a gente dá um jeito. E sempre tem jogos, vai ter jogos aqui no Brasil, a gente vai ter tem pelo menos 4 jogos programados aí daqui até o final do ano, entre tupis e aras, então vai ter bastante atividade. Massa, legal. Você falou, vou fazer uma parte, que a gente vai fazer vários, o papo vai surgir, a gente lembra. Você falou do núcleo de alto rendimento, né? Uhum. Eu queria ver a tua visão, né? Porque eu já li algumas coisas, mas infelizmente a gente teve a perda, né, do filho do Abílio Diniz. Meu Deus. Né, por miocardite, uma questão que ele era um triatleta, etc. Não vou mais entrar no problema em si, mas ele era um grande apoiador do núcleo de alto rendimento, né? Sim, um dos fundadores, inclusive. Ele era um dos fundadores do núcleo de alto rendimento. Como foi para vocês que treinam lá? Muito impactante. Muito, né? Muito. O João Paulo, assim, ele teve uma importância tremenda para o esporte brasileiro, tremenda. Ele é uma
pessoa muito engajada com o esporte, e mais que o engajamento com o esporte como atleta, né, que era um atleta incrível, uma pessoa que entendia o esporte como um agente formador de cidadãos, né? E por conta disso, ele se mobilizou muito para fortalecer o esporte brasileiro, né? Então, iniciativas como o Pacto pelo Esporte, como o Núcleo de Alto Rendimento, todas vieram, Rate Integra, são iniciativas que contribuíram muito para o desenvolvimento do esporte brasileiro e que vieram dele. Então, foi assim, foi uma perda absurda. Na segunda-feira, bom, foi num domingo, né? Na segunda-feira eu tava lá no NAR, estive lá no NAR e, sim, o clima tava muito duro, né? Muito pesado. E você acha que a morte dele vai prejudicar em termos de business, de arrecadação, dinheiro, finanças, ou nisso até que já estava bem maduro, sem precisar dele, assim, como interlocutor no meio? A gente sempre espera que não, né? Tá. Obviamente, ele era uma pessoa junto com a gente, com as modalidades e à frente do NAR, buscando essas parcerias e tal, mas pensando no NAR como negócio, é um negócio muito forte, muito já está sério, consolidado, muito assim. consolidado, muito Legal. Mas ele consolidado. já Tem trazia por trás patrocínio, trazia alguns contatos importantes ali. Sim, Né? Instituto Península, que é Family Office, Então. é um dos principais apoiadores lá dentro. Mas, assim, tem pessoas maravilhosas lá dentro que vão tocar e continuar o negócio, né? Inclusive, o fundador, o Irineu Loturco, que é uma grande pessoa, importantíssimo acadêmico do esporte brasileiro, que é a pessoa que fundou o NAR, tá lá e com certeza não vai deixar esse barco cair, né? O núcleo de alto rendimento é um espaço muito importante e relevante para modalidades como o rugby e outras seleções nacionais treinarem, treina lá o boxe, o atletismo, o taekwondo, mas também é um centro e um núcleo muito importante de produção acadêmica do esporte brasileiro, né? E ele é uma pessoa incrível e que legal. a bola, Que é o que você falou, né, continua rolando. Para quem não Sim. conhece o NAR, né, não sabe a importância que ele tem, principalmente nos esportes que não são os esportes mainstream do Brasil, que é futebol, vôlei, né? Exato. Brasil, puto, país do futebol, país do vôlei. Você tem uma Exato. outra dinâmica, um outro dinheiro envolvido lá. Exato. E esses esportes que não são tão grandes em termos de arrecadação e apresentação, o NAR é muito importante para eles. Muito importante. O NAR, o Irineu, a Daphne, que é a mulher do Irineu. Não, vou falar. A Daphne tá com um filho recém-nascido em casa, quero até deixar um abraço para ela. E eu conversando com ela sobre captação de projeto. E ela com um filho recém-nascido em casa para me ajudar, né? Teve uma hora que eu virei para ela e falei, Daphne, obrigada. Eu não sei se na época que o Tom nasceu eu teria esse pique para ajudar outra pessoa, né? Quer dizer, é o nível da preocupação que eles têm com o esporte brasileiro e com os parceiros que eles têm lá dentro, né? Eles são incríveis. É incrível, é incrível. E onde você, né, que trabalhou muito em área de marketing, por exemplo, né, só para citar uma famosa Unilever, né, que é uma empresa super famosa, e outras que você passou, Ambev também, né? Uhum. Ambev, Unilever, que são empresas muito famosas, mundialmente falando, grandes apresentações, foi parar no esporte brasileiro. Aí que acho que todo mundo quer saber o que tem de Mari, da Unilever, da Ambev para o esporte. Coisa doida, né? Doida. Coisa meio doida, né? Coisa doida. Pois é, mas A primeira coisa que deve vir na cabeça das pessoas é certeza, ela deve praticar esporte Ela muito deve bem, praticar, alta né? performance há muito tempo, né? Aí você me conhece, né? Nasceu, 1,53 m, 45 quilos, nem posso doar sangue, né? Aí você fala, pô, é o antitipo físico do rugby, né? Nunca joguei rugby e já sou completamente apaixonada pelo rugby desde que eu entrei lá. Eu tinha até não, assim, eu conhecia o esporte, né? Morei na Austrália um período, durante a Copa do Mundo de Rugby lá e tal. Um dos meus grandes amigos que foi padrinho de casamento meu é um apaixonado por rugby, mas não foi esse o motivo, não tem nada a ver com isso. Eu trabalhei em grandes empresas no universo corporativo, depois eu fui para um grupo de mídia, depois eu empreendi. E quando eu estava no momento de transição de carreira, eu fui procurar um novo desafio, conversei com o Headhunter e ele me falou, eu tenho uma oportunidade que talvez tenha a sua cara. Qual? Ser CEO da Confederação Brasileira de Rugby. E aí me veio um choque, né? Por que tem a minha cara, né? Não, deixa eu te falar, uma gestão muito profissional, um esporte que protagonizou a profissionalização do esporte brasileiro, um conselho sensacional com pessoas incríveis, e eles estão em busca de uma pessoa para
que siga que consiga dar seguimento à gestão anterior, muito numa linha de entendimento de qual que é a cabeça por trás de patrocinadores, do mercado, como é que a gente constrói uma narrativa forte para o crescimento da modalidade no Brasil, um storytelling por trás do marketing que reforce o lifestyle do rugby e tal. E fui conversar com os conselheiros e, de verdade, me apaixonei. Me apaixonei porque é muito bom vender cerveja, vender sabonete, mas de verdade eu sinto hoje um propósito no meu trabalho que é fora de sério, né? O esporte realmente muda vidas e o rugby tem esse viés muito mais fortalecido. Não vou dizer que todos os esportes, mas digo que a maioria dos esportes. É o seu papel aqui, defender o rugby. Sim. Não é? Mas é verdade, não é papo não, é verdade. Eu vou defender todos, né? Eu como apaixonado por esporte, vou defender todos os esportes. Tem, acho que uma ação social incrível na sociedade, incrível, uma ação muito transformadora, né? E às vezes a gente fala como isso, a gente às vezes pensa somente no quê? Que tá certo, mas a gente pensa somente em pessoas carentes, pessoas que têm menos acesso à informação, a estudo, etc. E fala, puxa, o esporte tira pessoas das drogas, coloca crianças na escola, cria formação, cria profissões. Isso é muito verdade. Mas às vezes a gente não lembra, cara, que o esporte de um executivo de uma Unilever, de uma Ambev, também é responsável por esse executivo ser melhor por causa da alta performance, disciplina que ele tem no esporte, o quanto que alavanca a carreira de um executivo que não é pelo esporte que ele se salvou, mas o esporte faz aumentar a performance dele. É tal qual aquela comparação sobre, se você olhar para questões do Estado, né, o custo das drogas. Né, o governo vai ter que gastar com o hospital, vai ter, infelizmente, uma redução do PIB, e o esporte é o inverso, né? Tudo vai ser investimento. A gente vai ter um crescimento da capacidade psíquica por conta da boa prática de esportes. E aí eu fiquei na dúvida e queria saber, numa boa defesa do rugby, assim, por que é então que ele está tão sólido nessa frente comparativa? Dá um exemplo para nós, que eu tenho certeza que deve estar, assim, umas 52 cartas, assim, para você soltar uma para nós. Olha só, o rugby é um esporte calcado em valores muito fortes, tá? E isso não é papo, né? Eu já trabalhei em um monte de empresa. Vocês têm contato com um monte de corporações e a gente chega na maioria dos lugares e tá lá, missão, visão, valores, tal, aí você pergunta pros colaboradores, pra equipe e tal, quais são os valores da sua empresa? Tem um que lembra outro, mas não é, aquele troço não é enraigado, né? No rugby no mundo inteiro, tá? É uma comunidade que se reconhece no mundo inteiro por valores muito fortes, tá? Disciplina, respeito, integridade, paixão, solidariedade são coisas que o rugby leva muito a sério e um atleta ou alguém da comunidade vai ser avaliado com relação a esses valores dentro e fora do campo. Então, você tem casos de pessoas que eventualmente, enfim, escorregaram, né? Não tem uma conduta adequada. Não tem uma conduta adequada e são questionados dentro e fora de campo, né? Isso é uma prática super comum da comunidade, né? E quando a gente está no dia a dia, no treino, essas coisas vêm muito de encontro, né? Agora a gente está com uma parceria muito legal com o SESI São Paulo, que SESI São Paulo é gigante, tem 97 mil alunos, tal, e a gente está introduzindo o rugby em algumas unidades deles, aos poucos, tal. E a parceria está indo muito bem por causa disso, porque o SESI é uma entidade muito focada em educação e enxerga o esporte como uma ferramenta educacional. Isso. E quando a gente ensina para um menino, para uma menina de 7, de 10 anos de idade sobre rugby, a gente não vai ensinar só as regras do jogo, que movimentos ele tem que fazer e tal. A gente vai ensinar sobre esses valores, né? Então, você pega, tem até um videozinho mega legal que tá rolando na internet agora, que é um menininho do SESI que depois de 3 meses treinando, ele pega e começa a dar uma aula, sabe? Ele tem, sei lá, 9 anos de idade e começa a dar uma aula. Não, os valores aqui eu vou falar sobre as pulseirinhas do rugby e tal. Paixão significa paixão sobre o esporte, solidariedade significa ajudar os outros, respeito eu tenho que ter pelo meu treinador, pelos meus companheiros e pelo meu adversário. Então, você tem essa coisa no dia a dia dos treinos, que é muito fortalecido, sabe? Sabe que isso aí, fazendo mais uma comparação, mas eu não vou resistir, o único esporte que eu vejo mais popular nas escolas, no Brasil, que tem esse papel é o judô, né? Muito.
Apesar Muito. de serem um esporte individual, É. que tem uma diferença do rugby por ser esporte coletivo. É. Mas o judô tem esse papel, né? Tem Tanto que muito até esse hoje papel. tem uma tradição tão grande que os pais, às vezes, que nem fazem esporte, falam: olha, vai ter judô na escola aqui. Põe o judô é bom pra disciplina, pra educação Exato. e respeito. Respeito, Cara, nem meu filho nem quer, mas ele põe o filho por causa né? do judô, da educação E e a respeito. o menininho entra no tatame e olha, e Respeita faz, o professor, né? tem que respeitar o adversário, o judô tem toda essa linha. E essa questão que você falou da coletividade, é uma coisa muito forte do rugby também, né? Tá, mas aí você se questiona, né? O rugby é coletivo, o futebol também, o basquete também, o vôlei também. Mas tem uma diferença, né? Em outros esportes, você tem estrelas, você tem ídolos, você tem alguém que corre sozinho e vai lá e faz o gol e resolve. O rugby não tem isso. É um esporte que o objetivo é um esporte muito de estratégia, né? Que você tem que conquistar espaço do adversário e o objetivo é chegar na linha do in-goal, pôr a bola no chão e marcar o try, que é a principal forma de pontuação. Mas você corre em linha. A partir do momento que você é tacleado, você é jogado no chão, você tem que soltar a bola. Se não tiver alguém no apoio, você perde a bola. Você tem o scrum, que é uma jogada de recomeço, 8 atletas empurrando 8 atletas. Num line-out, que é uma cobrança de lateral, 2 atletas fazem um elevador e empurram um atleta. Então, tem tantas coisas que trazem a coletividade que essa coisa é muito única nossa. Tem um viés de respeito à arbitragem que também só vi no rugby. Eu não conheço nenhum outro esporte que você tenha heróis, né, ícones que são árbitros, né? Você tem no rugby, você tem ícones árbitros, né? Nigel Owen, por exemplo, é uma pessoa que todo mundo no rugby conhece ele, respeita e vê vídeo dele, podcast e tal. É uma questão de camaradagem muito forte e fair play, né? O rugby acaba o jogo, você tem o primeiro e o segundo tempo, acaba o jogo, tem um ritual que é só nosso, que é o terceiro tempo. Vai os 2 times, mais a arbitragem, para um momento de celebração, para ficar junto, porque os valores do rugby que nos unem são mais fortes de qualquer problema e qualquer diferença em campo. Então, tudo isso tem um viés muito educacional, né, e muito formador de cidadão. Perfeito. Acho que vou chamar de terceiro tempo aqui na falta de palavra melhor, né? Que acaba esse jogo que o terceiro tempo. É o terceiro tempo, de fato, chama terceiro tempo? Chama terceiro tempo. Imagina esse terceiro tempo como que seja uma chopada daquele pessoal que é mais do álcool, ou que seja... É isso. É isso? Eu tô imaginando o que eu faria. É isso! Por isso que o rugby é tão... tem uma força tão grande na universidade, né? Isso faz O rugby sentido. está associado muito à diversão, né? Sim. É um esporte que demorou muito para se profissionalizar e está muito associado à diversão também, à camaradagem, né? Isso é muito legal. E aqui para a Live Anniversary isso super se conecta, porque parte do nosso propósito é que as pessoas têm que se divertir enquanto aprendem. Uhum. E acho que essa perspectiva de, poxa, e se o esporte é referência, ele convida ao respeito, ele não convida ao maquiavelismo, né? Exato. Existe uma inteligência no truco, que existe no futebol, É. que está no maquiavelismo. Acho que tem seu valor na sociedade. É. Mas a gente precisa muito mais dessa outra frente, né? Exato. Do dar as mãos. E acho que Dar o as rugby é um mãos. super no convite, gostei muito É disso. isso. É Agora, muito, não sei se vocês repararam que durante a fala da Mari, ela falou o nome de algumas jogadas, digamos assim. Tinha o scrum. E dentre elas ela falou do Scrum. Eu ouvi também. Você sabia, Caião, que o Agile, metodologia ágil, que hoje está Yes. sendo em todo lugar, metodologia ágil, Scrum, metodologia ágil, tem o nome Scrum por causa do rugby? Eu imaginei, quando você falou, Sim. eu falei, cara, só pode ser. Porque, cara, Muito legal, né? E a Muito metodologia legal. mais famosa hoje de Agile, que todas as empresas estão implementando para Sim. tudo que é área, chamada Scrum, o nome veio do rugby. Veio do rugby. Você sabia disso? Sabia. E qual que é o motivo de ter vindo do rugby? Ai, não Nome me deixa Scrum. em situação difícil. Eu Eu não sei. sei, eu não É sei. simples, é que você já Mas falou. eu sei que veio, mas eu não sei. Não, mas é simples. Veio do rugby por causa de um artigo que teve da Harvard, mas enfim, a sacada foi o que se assemelha do Scrum com as características do rugby. Ou seja, tem que trabalhar tudo num bloco e num time só, unido, e o bloco inteiro tem que avançar. Fabuloso. É. E isso é o que acontece no rugby, você tem que avançar em bloco, o time inteiro. Às vezes no Scrum tem o retrospective, né, que você olha pra frente, olha pra trás, o que deu errado, o que dá pra certo. Tem a semelhança da bola poder estar pra trás, que você passa a bola pra trás e você Exato. passa a bola pra frente. Agora você tem que voltar porque você tem que ir aprimorando. Tem que trabalhar como time, não tem o estrela do time, todo mundo decide, faz São o as negócio. sprints, que são corridas, né? Que são as corridas, o Sim. rugby tem as corridas que você tem que ir avançando,
mas tem essa ideia de não ter o dono, não ter o principal. E Não isso tem é uma herói. metodologia do ágil, não tem o herói. Não tem herói. Porque por mais que você tenha um Scrum Master, né, a sacada é que o time decide aquilo que vai fazer, que vai ter uma rentabilidade maior, sem um dono hierárquico. Essa é uma característica de Scrum, da metodologia ágil. Claro. E é tudo que tem no rugby. Por isso que os Exato. caras usaram o nome de Scrum. Cara, Exato. Puxado do fabuloso. rugby. Eu fico pensando Incrível, quem seria, né, o Product Owner, né? Porque dentro da metodologia do Scrum, a gente tem alguém que ele é o responsável principal interessado para que dê certo, né? Será que seria a torcida? Como será que a gente faz essa ponte, né? Será que o Owner é a torcida? Eu torço para as Igaras, então provavelmente elas devem ser os Owners, né? Assim, deve ser isso. Pode ser. Ou até a comunidade, né? Ah, O é rugby verdade. tem uma coisa muito forte da comunidade, né? Não são só os 15 que estão em campo, ou no caso do Rugby Sevens, os 7 que estão em campo, né? Você tem um entorno muito grande, de novo nessa questão de um esporte que foi amador e se orgulha de ser amador, tá? Saiu da seleção no Brasil, todo mundo amador. A gente se diz até um esporte semiprofissional, né? Mesmo no nível da seleção. Mas os clubes, eles existem não por causa dos jogadores que estão ali, né? Mas por causa de todas as pessoas que estão no entorno, né? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, aquele treinador é voluntário. Quando tem um preparador físico, aquele preparador físico é voluntário. O gestor do clube é um cara voluntário. São pessoas apaixonadas por aquele clube, por aquele propósito, por aquela missão, pelos valores do rugby que levam aquele negócio adiante, né? Muito legal. Agora vamos entrar no business, né? Vamos! Entrar no business do rugby. Vou ter um monte de perguntas para fazer sobre business. Mas a primeira e você falou sobre a questão de ser amador ou semi-profissional. Como você está vendo? Quanto tempo você já está na gestão? Um ano e meio. Um ano e meio. Pouco mais de um ano e meio. Você entrou com essa parte de business, de marketing muito forte, porque é o que você falou, que o Headhunter falou, com um objetivo muito grande de não só profissionalizar, mas trazer essa questão de marketing, patrocínio, disciplina, mídia, storytelling, aumentar o número de participantes. É esse, né? Esses são os grandes Sim. objetivos, né? Sim. O que você sente? Tem espaço e você acha que você vai conseguir, não só você sozinho, tem o time inteiro, mas você acha que o rugby vai conseguir avançar para um profissionalismo? Porque vai ter mais investimento, vai ter mídia, de repente vai começar a transmitir o jogo ao vivo. Como é que está o business desse negócio? Olha só, eu vou até dar um passo atrás, Tá né? bom. Quando eu falo em rugby amador, eu falo muito de clubes, né? Mas falando em Brasil Rugby, em Confederação Brasileira de Rugby, na verdade, a gente está entre as mais, talvez a mais profissionalizada entidade esportiva que tem no Brasil e desde a criação, tá? No passado a gente tinha a ABR, Associação Brasileira de Rugby, que aí sim é amadora, e aí o rugby vira olímpico, né? O rugby virou olímpico em 2016, no Rio 2016, mas em 2010, já com a notícia de que o rugby seria olímpico e as Olimpíadas de estreia do rugby seriam no Brasil, se juntam um grupo de apaixonados pelo rugby, executivos, empresários brasileiros super bem-sucedidos, que viveram o rugby na infância e na adolescência e entendiam o rugby como um poder transformador para um Brasil melhor, se juntam e falam, vamos transformar essa Associação Brasileira de Rugby em uma confederação que precisava ter um número mínimo de federações embaixo delas de forma estruturada para que a gente possa competir no Rio 2016, nos Jogos Olímpicos, porque a gente tinha vaga garantida pelo evento. Exato, por ser país sede. E aí, a CBRU é criada em 2010, e no momento, a CBRU já vem com um modelo de governança, compliance, transparência muito à frente do que existia no esporte brasileiro. Quer dizer, foi criado nos moldes corporativos num momento em que o esporte era, no Brasil, mesmo o esporte, as modalidades com mais dinheiro, muito amador, né? Então, já foi criada com estatuto, regimento interno, conselho de administração, órgãos colegiados, tal. Parecem coisas muito básicas, mas na época para o esporte não era nada básico, né? Para muitas entidades esportivas, hoje no Brasil, ainda não é básico. Você falar que você tem regras de governança, que que você tem regra que um presidente de conselho de administração fica num termo por 4 anos e só pode ser reeleito uma vez, são coisas que, né, no esporte muitas vezes não acontecem. Então aqui a coisa já era muito, muito diferente, né? E sim, existe intenção, vontade e espaço na CBRU, na confederação, para a gente sempre estar melhorando, fazendo melhor. É óbvio que a coisa não tá perfeita, mas foi feito um trabalho muito bom naquela época e evoluiu muito, tanto é que a gente é referência hoje de governança do esporte brasileiro. Quer dizer,
Desde que foi criado o Sou do Esporte, que é um prêmio de gestão de governança, a gente está sempre entre os 5 melhores. Já foi primeiro colocado 3 vezes. Curiosidade, quem são os outros? O quê? Os 5 melhores? Não precisa se acertar. Olha só, tênis de mesa está muito bem em governança, Legal. desportos na neve, muito bem em governança. Então, são algumas modalidades que se destacam, né? E Rate Integra, por exemplo, que está associado ao Pacto pelo Esporte do Jorge Paulo, também a gente sempre foi reconhecido desde que ele foi criado, que é uma entidade que reconhece entidades esportivas que estão num nível de governança bom. Mas existe sim espaço para a gente melhorar tal, e eu tenho um conselho de administração, que é um conselho de administração super bom, muito capacitado e que está sempre buscando o a mais, né, o algo a mais. Mas em termos de business, desde a criação, a gente se apoiou muito, a gente sabia que os resultados esportivos não viriam tão rápido, tá? Então, na época, a gente se apoiou muito na questão da governança, né, de ser o estopim da profissionalização do esporte brasileiro. E isso fez com que a gente tivesse muitos patrocinadores, e patrocinadores até que não eram comuns no meio esportivo, porque o meio esportivo tem uma coisa meio de, será que eu quero estar associada, né? O que vai ter por trás, o que vai ter... E a gente tem parceiros de longuíssima data, né? Longuíssima data. A gente tem Deloitte por 11 anos, Cultura Inglesa 11 anos, Bradesco saiu, infelizmente, como estratégia do esporte ano passado, mas ficou com a gente 10 anos. Então, a gente tem parceiros de longuíssima data. E a bandeira sempre foi muito essa, governança. E hoje, a gente tem também, as Iaras cresceram muito, né? A nossa seleção feminina brasileira. E a gente tem também uma força muito grande nessa questão de diversidade, de protagonismo feminino como bandeira, e que, pensando em negócio, isso sim é uma coisa que me traz também muito projeto, né? Muitos projetos. Legal, se você entrar por essa linha, acho que governança foi um negócio chave, né? Foi. Não vou comentar individualmente, mas a gente vê, infelizmente, escândalo, por exemplo, a Federação Brasileira de Natação, aí você a Confederação Brasileira de Vôlei, né? Já deu um monte, não vamos comentar, mas sofrendo por governança. São confederações mais ricas, né? Esportes no Brasil fortes, como o vôlei, a natação, que trazem medalha, tudo, e, com um monte de problema de governança. Então, parabéns, né? Já fechamos esse bloco de governança, está muito bem estruturado. Pelo que você falou, patrocínio, obviamente você sempre pode aumentar, né? O mundo significa aumento de patrocínio, e você consegue arrecadar mais dinheiro. O que é bom para você, imagino eu, para poder treinar melhor os atletas, para poder pagar um técnico, para poder pagar e profissionalizar cada vez mais. Na minha visão, como um amante do esporte, mas não um cara de business esporte, eu vejo o business do esporte de uma maneira muito simples. Eu vejo, e até de um jeito antigo, que eu vou colocar um novo junto. Inclusive, o que a gente teve no nosso fórum de Caio, não sei se você vai lembrar. A gente teve no nosso fórum de inteligência do mercado, esse ano, que foi lá em junho, a gente teve a palestra da Federação Paulista. Sim, de futebol. Sim, que legal. Falando de inteligência do mercado para a Federação Paulista de Futebol. Que legal, que legal. Ótimo. Foi muito legal. E eles fizeram uma análise de concorrência falando de TV aberta versus streaming, posicionamento de produto, comparando com a NFL, né, de futebol americano nos Estados Unidos e tal. Mas o que eu ia destacar no fim, eu vejo uma maneira muito simplista, que passa na televisão. Isso é uma maneira antiga de se pensar, porque hoje, com a Federação Paulista, passa no streaming, beleza. Mas o que importa, se é no streaming, se é na TV aberta ou se é na TV fechada. O que eu vejo de esporte de maneira muito clara tem audiência, seja qualquer canal. Se tem audiência, o esporte de um dia para o outro vai decolar. Exato. Visto, por exemplo, vamos pegar um fenômeno, que eu estou chamando de fenômeno, recente, que é o skate, né? Exato. Cara, o skate foi para a Olimpíada, cara, deu audiência, pegou, cara, agora todo mundo, o surf, outro fenômeno. Exato. Pegou, cara, e aí coincide com o Brasil, né? Tá ganhando porque tem atleta lá. Tem a Fadinha, enfim, então, tem o aí Medina. Tem a Fadinha, tem a Pâmela, tem o Filipinho, tem o Medina que ganhou, tem o Ítali, por aí vai. Então a sacada, no fundo, para mim, Alex, olhando de fora como amante, eu vejo 2 fórmulas de sucesso. Tem que ganhar alguma coisa e ter um atleta de destaque, e aí o negócio traciona. E tem que ter audiência para ser passado numa televisão, no streaming, em qualquer lugar. Se não conquista isso, fica difícil tracionar, apesar de ter dinheiro de patrocínio que você sustenta o profissionalismo. Exato.
Você também enxerga isso? Você acha que... Como que você trabalha isso no rugby? Usando técnicas de marketing, acredito eu. Ou, como SESI, o que vocês fazem? Falar, cara, eu preciso conseguir... Não sei se é uma meta mesmo. Falar, cara, a meta 1 é preciso ter um atleta famoso, preciso ganhar. E a meta 2 é preciso ter audiência. Olha só, essas coisas, elas... super importante, né? E todo o histórico da CBRU, desde a criação de 2010 até, sei lá, 2020... O foco foi muito forte no alto rendimento com esse pensamento, né? Precisamos de resultado esportivo para que a coisa decole. Né? Tem até esse questionamento, você falou da figura do ídolo, né? Do herói. A gente se questiona muito, né? Do ídolo. O que a gente vai fazer com o ídolo, né? Não vai contra a nossa modalidade, né? O que eu faço, né? Porque se eu começo a colocar muito em voga um ou outro atleta, ele começa a perder um pouquinho dos valores, né? Mas enfim, essa é uma discussão que a gente sempre tem lá dentro, né? De como é que a gente coloca isso. Mas a gente focou muito em resultados esportivos, né? E acho que foi super acertado. Não questiono o momento e a decisão, porque de verdade a gente colocou o rugby brasileiro no mapa do rugby. Cara, os Tupis saíram de 42º no ranking, chegaram em 24º. Foi o único país que ganhou o Sul-Americano, além da Argentina. Então tiveram um resultado muito grande e o objetivo era muito claro. Vamos para a Copa do Mundo. Copa do Mundo de rugby, eu não sei se vocês sabem, mas é a terceira maior audiência de evento esportivo no mundo. Perde para a Copa do Mundo de futebol da FIFA e perde para os Jogos Olímpicos. É um evento massivo, apesar de não ter uma audiência tão grande no Brasil. Esporte, mas eu não sabia dessa informação, viciado, mas não sabia disso. Gigante. E aí, assim, a gente tinha uma meta muito forte de ir para os Jogos Olímpicos, para a Copa do Mundo de 23, que vai ser ano que vem na França. Infelizmente, ano passado a gente perdeu a qualificação. O Chile vai. Bom, tô feliz pela Sudamérica, mas tem aquele pensamento, né, poderíamos ser nós, né? A gente começou... É uma vaga para a Sudamérica? Não. Aqui, a Argentina... Tá Garantido, sempre. Uruguai tá na 4ª Copa do Mundo e entrou o Chile. São 3 vagas, então. Não tem 3 vagas. Na verdade, o caminho é... não é por vaga. É um qualifying que se enfrenta a vários países. O qualifying é meio complexo, né? Mas enfim, como a Argentina tava classificada, a gente tinha uma vaga para o Brasil, o Uruguai para a Sudamérica, o Uruguai ganhou, e aí o Chile foi o segundo colocado da disputa da Sul-América, e aí foi jogar contra os Estados Unidos, ganhou, Canadá ganhou, e jogou contra os Estados Unidos, ganhou. E agora, Estados Unidos, que perdeu, vai jogar uma última repescagem no ano que vem. Enfim, mas é um caminho meio complexo aí. Mas fica aquele sentimento de, ai meu Deus, poderíamos ser nós, porque a gente já ganhou do Chile muitas vezes, né, e não ganhamos naquele momento. Mas tem, sim, um foco muito grande em resultados esportivos, né. Com relação às meninas também, as meninas também saíram do nada, a gente criou uma seleção de alto rendimento com base no torneio que a gente tinha nacional, tal, pescamos algumas e centralizamos essas meninas, e aí a gente começou a treinar, melhorar, e hoje a gente está no circuito mundial e em 11º do mundo, desde que o rugby voltou a ser olímpico, a gente teve nas 2 edições. Só que um pensamento pura e simplesmente no resultado esportivo e na audiência, e uma coisa, resultado esportivo e audiência são correlacionadas, né? São mesmo, né? Muito. Tá. E aí você tem picos, né? Principalmente nos Jogos Olímpicos. Você tem pico de audiência de outros esportes no momento de Jogos Olímpicos, que é o momento que a mídia brasileira tá aberta a falar de qualquer coisa que não seja futebol, né? É aquele momento que eles... Opa, e aí o taekwondo, e aí a esgrima, e aí não sei o que, eles vão falar de outros esportes, né? Mas a gente precisa pensar na sustentabilidade do esporte, né? Eu preciso pensar no suporte que eu vou dar para os meus clubes, para minhas federações, como é que eu vou fortalecer clubes formadores, como é que eu vou reforçar e criar essa base. Então, existe um pensamento muito forte que a gente precisa fazer na base, porque senão a gente não sustenta o longo prazo, né? Ir para uma Copa do Mundo é um desafio muito grande e demanda muito investimento.
né? A gente passou muito por isso, a gente fez um investimento tremendo para isso, no final a gente não conseguiu. Enfim, é muito caro, né? Mas para você não ter um voo de galinha, né? Aquela coisa de você vai para uma Copa e depois você não tem a sustentabilidade, você precisa garantir que a base esteja preparada. E a gente vem pensando com mais carinho nisso nos últimos anos. É claro, continuando um trabalho que vinha sendo feito no passado, né? Não existe, até pela coletividade do rugby, não tem aquela coisa de, e agora a gente está fazendo isso e a gestão do passado. Não. Dentro do rugby você tem uma coisa muito forte de que eu quero entregar a camisa para alguém que vai deixar a camisa em melhor situação do que eu deixei no passado. É sempre uma evolução. A gente estava num momento de pensar no alto rendimento e estruturar o alto rendimento. Mas a gente precisa pensar um pouco também na base. O projeto do SESI, ele vem muito nessa linha, né? Eu preciso de mais clubes estruturados, eu preciso de mais crianças conhecendo e jogando, eu preciso de mais locais que estejam preparados para receber jogos de rugby. Por exemplo, amanhã a gente vai ter uma rodada do Super Sevens, que é o campeonato de Sevens feminino nacional, que vai acontecer numa unidade do SESI, que vem dessa parceria. Então, várias coisas têm que acontecer para que vão além da audiência e resultado. Sim. Né? Não, e não tenha dúvida. Eu queria até fazer uma pergunta bem breve, que não tem como não perguntar, né? O brasileiro ouve falar da Argentina e quer saber como. O que do ponto de vista de análise competitiva, assim, o que é que a Argentina faz ou fez que vale a pena a gente tirar o chapéu da humildade e falar assim, ok, esse é caminho? E aí no rugby a gente realmente tira o chapéu da humildade para eles, né? Não sei se vocês lembram, até uma campanha da Topper, era muito boa. Eu lembro muito. Você lembra? Era muito boa, né? Era um cavaleiro sentado numa poltrona, não Exato. Era incrível. E ele falava alguma coisa assim, né? O Brasil está evoluindo muito no rugby, saímos de quarto para terceiro e a Argentina continua estagnada em primeiro, né? E era meio isso, né? E essa pergunta é muito boa, eu até chamaria um amigo meu aqui, tem um cara que trabalha comigo que é o Vitor Ramalho, ele é um historiador apaixonado por rugby e ele fez agora um doutorado em História do Rugby argentino versus História do Rugby brasileiro, né? Traz ele aí. Traz esse cara, né? Esse cara, a gente chama ele de enciclopédia, Wikipedia do rugby. Mas a diferença está na base e na cultura, né? A Argentina, ela tem uma cultura muito mais associada a questões europeias, né? O rugby é um esporte inglês que é forte em países que foram colonizados por ingleses, né? Mesmo aqui no Brasil, você vê muitos clubes com influências de algum povo onde o rugby é forte, tipo Pasteur com francês, o SPAC com ingleses e tal. O rugby se fortaleceu muito na Argentina pelos clubes. Os clubes de rugby na Argentina são pontos de encontro de fim de semana dos argentinos, né? Onde os argentinos vão para lá, homens jogam rugby, mulheres jogam hóquei na grama, lá mulher não joga rugby. Boas no hóquei na grama, inclusive, né? No hóquei na grama. Sim. No rugby a gente dá de 10 nelas, tá? Mas por essa questão cultural. Mas o clube lá, ele é um local de encontro de famílias e o rugby tá no coração disso, tá na raiz disso. A gente não tem essa estrutura aqui no Brasil, né? Ainda. Porque, no fundo, estamos fortalecendo. De novo, eu com a mania mais estatística do negócio, faço outra conta básica no esporte, né? O número de praticantes do esporte significa que quanto mais praticantes você tem, mais talentos aparecerão. Mais talentos aparecerão. Claro. Você faz uma seleção cada vez mais forte, uma seleção mais forte, você escolhe, a concorrência aumenta e o ciclo de elasticidade da demanda do mercado se aplica ao esporte. Perfeito. Né? Perfeito. Então é isso, se você tem poucos praticantes, você aceita um cara mediano lá na seleção. Se você tem muito puro do esporte. Claro. Esporte. Claro. Então se não tiver, não funciona. O curioso... E a gente tem até... Não, derrubei um negócio. A gente tem, inclusive, histórias de meninas, principalmente, que chegam na seleção através de uma transferência de talentos, né? Que, não, assim... Não, é questionável, né? Muita gente da comunidade critica a gente por isso, né? Por que isso não vai buscar no clube e tal? Mas no final das contas, você tem ali uma menina que tem o caso da Gabi Lima, por exemplo, é incrível, né? Tava no atletismo, tava indo bem, tal, mas em algum momento, não vou ser a medalhista, né? E aí, em algum momento a gente pescou essa menina, vem cá, o Rugby Sevens precisa de muita velocidade. Vem cá.
Vem cá, você é rápida, a gente te ensina a passar bola, a gente te ensina a taclear. E hoje, ela é uma super de uma atleta. Super de uma atleta. Nas últimas rodadas do circuito mundial, ela foi super destaque. Com pouco tempo de rugby, né? Não é o ideal, mas hoje é o que acontece no Brasil. Pela falta ainda do rugby de clubes. Do rugby de clubes. Né? Que não é ainda, mas será. Mas será? Mas tal qual no business, a gente não vai poder ter uma iniciativa só para poder fazer dar certo, né? Até que de longo prazo a função de base seja suficiente, vai ter que levantar talentos cruzados, não tem outra Vai forma, precisar, né? Sim. vai precisar. Porque a gente precisa fazer as duas coisas no paralelo, né? Eu não posso... É engraçado que até no nosso board a gente tem essa coisa, é alto rendimento, desenvolvimento. A gente tem que andar com as duas coisas no paralelo. São OKRs conjuntos, né? Não pode abandonar. Não pode abandonar. Você não pode dar 10 passos para trás e falar, não, agora a gente só tem o clube, né? A gente precisa desenvolver o clube, fortalecer clubes formadores, fortalecer torneios internos, porque você não tem melhoria de qualidade de atleta se você não tiver jogo de qualidade. É isso aí. E a partir daí você vai trazendo e fortalecendo os resultados das seleções, né? Eu ia comentar que eu, quando era moleque de escola, até eu me formar na graduação, eu fui um atleta profissional de handball, né? Joguei handball durante muito tempo, joguei brasileiro, mundial, joguei no Pinheiros, né? No Clube Pinheiros, que é um dos melhores que tem, durante muito tempo. E é curioso, por que eu estou comentando do handball? Porque se tem esportes que até hoje são praticados nos colégios, você pode pegar. O que se pratica no colégio? Até na educação física. Vôlei, futebol. Futebol, vôlei, basquete e handball. Quadrado mágico. Quadrado mágico. Gostei. A gente chama de quadrado mágico. Né? Porque tinha que sair do quadrado, né? Tinha que trazer outros esportes. Cara, é quadrado mágico. Aí tem algumas escolas que são que esportes colocam que se praticam mais facilmente no cimento, né? Isso. Aí tem algumas escolas, eu tive essa chance, que tem esportes, por exemplo, como atletismo dentro do colégio. Que tem esportes que tem uma estrutura melhor no colégio, que tem a natação dentro do colégio. Né? Mas você põe o atletismo, a natação, o judô, já são quase que esportes que vêm na sequência do quadrado mágico, né? Cara, e quando você pega futebol, basquete e vôlei, esses 3 caras do quadrado mágico conseguiram audiência e resultados. Sim. Por mais que o basquete hoje em dia esteja sofrendo mais. O handball conseguiu resultado e não conseguiu audiência. O Brasil, de longe, é o melhor país da América do Sul. De longe não, porque a Argentina, de vez em quando... O feminino, não sei se você acompanha, o feminino do Brasil massacra na América do Sul, na América Latina, na verdade, inteira, nas Américas inteiras, ganha todos os pan-americanos, todos com lavada, assim, jogo de 30-20, cara. Caramba, um brutal, assim, massacre. E o Brasil já foi campeão mundial de handball feminino. Mundial. Sim, cara, em tradição com a Europa. Quer dizer, conseguiu um alto rendimento de ser campeão mundial, que é surreal, cara. O masculino nunca conseguiu ser campeão mundial. Consegue bem, já ganhou vários pan-americanos, vai para as Olimpíadas, já chegou bem numa Olimpíada de chegar em 6º, 8º, que é um ótimo resultado, apesar de não ser uma medalha. E o curioso nunca deu audiência, né? Só que não no Brasil, quase que no mundo, porque tem a Suécia ali que é muito forte, tem a Dinamarca que é forte, mas o handball não dá, né? Mesmo em outros países, é um esporte que não vingou como audiência. Então é um esporte difícil de ter boom, apesar de estar no quadrado mágico, né? Exato. O rugby, fazendo um comparativo, me parece que tem muito mais audiência que o handball, né? Falando não do Brasil, tô falando mundo. Só porque pelo o fato de handball ser o não terceiro maior evento, claro, né? do mundo sim. É muito mais pelo número que você está trazendo. Então, analisando por esse prisma de ter vários praticantes, me parece com mais potencial do que o próprio handball do do quadrado próprio mágico. handball do quadrado mágico. Faz muito sentido. Faz sentido essa análise? Faz muito sentido. E a gente tem, na World Rugby, isso é uma coisa também que sinto isso muito forte no rugby e não sinto em todas as modalidades. É óbvio que uma ou outra tem, mas não são todas. A gente tem uma colaboração muito forte entre Confederação Brasileira de Rugby, Sudamérica Rugby e World Rugby. A World Rugby enxerga no Brasil um potencial de crescimento da modalidade muito grande, né? São 215 milhões de habitantes né? Então, vem investindo na gente bastante, não só em termos financeiros, mas investindo tempo de consultoria para melhorar nossos resultados e tal. E isso é muito, muito, muito positivo, né? A gente vai ter uma Copa do Mundo de rugby em 31, que vai ser nos Estados Unidos,
E aí, Américas entra como um continente muito estratégico para o World Rugby e espero que estejamos lá também, né? Aumentar a vaga aí, fazer um Né? lote, Aumentar a vaga é um questionamento, tá? Aumentar a vaga é um questionamento. Américas, né? Tem que se o Fazia mundial- muitos anos Tem que que- a gente não tinha um país novo indo para a Copa do Mundo, que a gente vai ter agora o Chile. E, pô, e como isso é positivo, né? excelente, Para claro. uma modalidade, né? De você sair sempre para os mesmos e você ter novas caras ali. Tá bom, né? Não sei como é que vai ser o resultado deles. Diferença de pontos versus outros. Mas você tem uma nação nova que tá ali, né? Que tá se espelhando e vendo a tua camisa, o teu time ali naquele campo, né? Você falou a questão do terreno, né? Que é super importante. Você falou, o quadra-marcha é cimento, né? O rugby se joga onde? Tradicionalmente, Campo. campo. Campo, tamanho de futebol. Tamanho né? de futebol, grama, Grama. né? Se pratica rugby em outra terreno... Em sintético também, tá? Assim, E em cimento, a gente tem que adaptar. Tem né? que adaptar, né? Você Não tem que adaptar para um tag As rugby competições são todas em grama. em grama. Um teco isso. no cimento deve ser... Deve ser pesado, pesado, né? né? Não dá. Então, a gente, quando a gente tem espaço de quadra, cimento e tal, você vai para uma lógica de um treinamento de tag rugby, que é uma modalidade que você não derruba a pessoa, né? Que você pega com as duas mãos e aí a pessoa larga a bola. Porque isso, queira ou não, é uma dificuldade também, né? Porque como vai popularizar nas escolas, Super. se não tem... Porque o futebol, se você reparar, historicamente, olha a coisa louca. Você pega o Ronaldinho Gaúcho, pega um que eu lembro de cabeça, né? Qual a origem do Ronaldinho Gaúcho? Fiz uma pergunta difícil, talvez, para Difícil, vocês. hein? Futebol de salão. Não sabia. Qual a origem do Neymar? Futebol de salão. A grande maioria da molecada começa no futsal, não no Exato. futebol de campo. Por Porque quê? é mais fácil ter. Por que o quadrado Porque baixo tá lá, das escolas É. não tem campo em todas as escolas de grama Justamente. grande daquele tamanho? É. A Então- quadra multiuso acaba sendo o futebol Você pode salão. pegar os primeiros lances que pegaram a filmagem, nossa, o moleque é um gênio e tal. Tudo no Normalmente é tudo futsal. É. Você vê o Neymar fazendo fila no futsal, você vê o Ronaldinho Gaúcho dando o chapéu mexicano lá no futsal. Aí depois migra do futsal para o futebol de campo, com uma idade, lógico, tô falando aqui generalidades linhas gerais, estatísticas, né? né? Linha geral. O cara migra, sei lá, com 10, 11, 12 anos hoje, o cara fala, puta, já é um talento ali no futsal, coloca ele pra treinar em algum clube, alguma escolinha, alguma coisa no campo, aí vai e vai que vai. Mas é difícil, né? Porque como é que faz no rugby? Exato, Né? exato. Se você não tem a grama de largada ali, né? Em alguma época a gente deve ter, claro, né? Tem que ser evitado, mas elitizar o esporte, né? Porque as escolas que terão um campo com grama provavelmente serão escolas mais elitizadas, né? Esse é um cuidado que com certeza a gente tem que pensar nessa Tem que função tomar de longo cuidado, prazo, né? O rugby no mundo inteiro, ele sempre teve uma questão um pouco mais elitizada, tá? Tá. Não chega No a ser Brasil- um golfe, né? Não chega a ser Não chega a pouco. ser um golfe. Não chega, mas ele sempre teve. Mas, enfim, não é mais e tá saindo um pouco disso. Mas no Brasil, a gente constrói um caminho muito diferente, tá construindo um caminho muito diferente, né? Hoje, na seleção de base, na seleção juvenil que treina com a gente lá no NAR, tem 67% do público, dos meninos e das meninas, que vem de alguma situação de vulnerabilidade. Porque o esporte no Brasil, ele tá muito associado a Isso. esporte social. É isso que eu falei. Né? Ainda mais quando você fala não num esporte por um hobby, por um fã, né? Mas quando você direciona para um esporte profissional, né? Isso. Ganhar uma bolsa para treinar todo dia, né? Via de regra, tá mais associado a questões, a esporte social. Aliás, como que é a estrutura do rugby fora do Brasil? Vamos pegar Austrália, Nova Zelândia, né, que são os países mais tops, em termos de prática. Eu vou tentar dar um exemplo mais claro para a minha pergunta. Isso que você falou do patrocínio, da bolsa, né? Quando eu olho o modelo dos Estados Unidos de esporte, ele é um modelo que o cara é muito invejável. É muito Muito, invejável, né? Não, Você só de pega começar- a NFL, só- o basquete... Só começar de estar na universidade é muito isso. invejável, né? É muito invejável. Meu Deus! Porque, E, cara, em parênteses, o Chile ganhou dos Estados Unidos, certo? Para poder ir para isso. Só queria ouvir isso com todos. O sul-americano Chile ganhou ganhou dos do Estados país que Unidos. tem a maior estrutura. Só. Ganhou dos Tititi Estados lelele. Unidos. Parabéns, Tititi, senhor. Titi lelele, né? Parabéns. A lógica, cara, apaixonante dos Estados Unidos é que os caras têm uma estrutura
que você vai para a universidade e os times têm um limite de gasto, né? Não sei se quem já conhece vai falar, bom, é óbvio, né, Alex? Mas para que nossa audiência aqui tem gente que não manja tão profundamente. Os caras fazem o draft, né? Que nada mais é do que pegar os melhores jogadores das universidades e passar a partir do draft a escolha para o time principal. Certo? Darwinismo. Então, vamos você imaginar, de onde que sai jogador do São Paulo, Corinthians, Flamengo, da escolinha de base e do time júnior do São Paulo, do Flamengo, do Corinthians. É isso. No clube, o cara vai se profissionalizando em cima do clube. Lá não. Você imagina que a gente tivesse todas as universidades do Brasil, que todas praticassem o negócio, e o São Paulo, ou o Corinthians, ou o Flamengo, fosse nas universidades escolher, cada um tem um direito de uma rodada de escolher os melhores atletas do mercado. Só que para isso ele tem que estudar, tem que entregar nota. Incrível. Né? Isso é incrível, Tem que né? Isso é incrível, né? É holístico, né? A E, pessoa cara, é um e a cidadão, paixão, não é e só um ainda tem atleta. uma coisa louca, porque a universidade vira um negócio de paixão da comunidade, que a galera torce, cara, nos Estados Unidos, às vezes mais para a universidade do que no time principal. O que no Brasil é surreal. Você acha que alguém realmente vai torcer mais para uma universidade do que para o clube? Isso não existe alguém... Acontece assim, no máximo, se você é de Piracicaba, você tem um amor pelo 15. Se você é de Araraquara, você adora o Ferroviária, mas não chega nesse nível. Não, mas é né? isso que eu tô falando. O cara, para citar exemplo de algumas universidades, São Paulo aqui, cara, Unicamp e USP, só porque você pegou o Piracicaba, certo? Sim. O cara torce mais para Unicamp do que para O São Paulo. a Ponte Preta ou o Guarani. Sim. Não existe isso no Brasil. Não existe isso no Ninguém Brasil. torce pra Unicamp, cara. Exato. X, entendeu? Embora pratica-se rugby. Olha só, no rugby tem, viu? No rugby tem. Mas, o Grandes popular, times né? do rugby brasileiro vêm do rugby universitário. E aí vai minha pergunta. Aí vem minha pergunta. Poli-rugby veio da Poli. Isso, aí minha pergunta. O engenharia vem da engenharia Mackenzie. É isso O aí, Urutuz é isso aí. e o rugby Que é USP forte. vem da Isso, USP. É isso, porque o Sensacional. rugby tá forte pra mim, teoricamente, na universidade. Sim. Como que é a estrutura em Austrália e Nova Zelândia? É uma lógica parecida com os Estados Unidos, que tem uma força de universidade muito grande, ou uma estrutura tipo o clube verticalizado que pega e vai subindo? Eu vou falar do caso da Irlanda, tá? Tá Que bom. a gente tá completamente apaixonado pela Irlanda aqui. O Andrew é um consultor que tá aqui com a gente. Até tá com os meninos hoje lá em Barranquilha, que eles jogaram na quarta e vão jogar no domingo de novo. A Irlanda é um caso muito legal. A Irlanda está em primeiro no ranking hoje. Na frente de Nova Zelândia? Nova Zelândia está em quarto. Caraca, Que dia é hoje? pra Tem que quem- falar para todo mundo que dia é Isso, hoje, que tem olha, jogo depois de amanhã. isso. Depois eles falaram. Isso é muito importante, porque a gente Isso é vai ver muito isso aqui em importante. 2025. Exato, É exato. dia 25 de agosto de 2022. Nova Zelândia está no pior ranking que já teve na história. A Ah, Irlanda uau. está em primeiro, tá? A Irlanda é um país eco desse tamanho. Eu não sei qual é a Isso. população da Irlanda. Alguém sabe? Vocês Vamos sabem? Não caçar. sei, mas isso aqui a gente já... Acha aí, eu já produção. pego aqui, ó. Boa, Calma aí. boa. Mas o rugby da Irlanda, ele tem uma força muito forte de colégios. 5 milhões. 5 milhões de milhões. habitantes. Meu Deus, como Caraca. pode, 5 né? milhões. E a gente tem... Olha o Uruguai. 215. Olha o Uruguai, 4,4 milhões, né? Não, tem 5 3,9 milhões, é. eu acho que o Uruguai. O estado de São Paulo, que tem 44 milhões, é uns 11 uruguais, né? E a Irlanda está em primeiro no ranking. E... eu não vou lembrar os números exatamente, tá? Mas existe um percentual absurdo de atletas que vem de 8 colégios. Não é nem universidade, é colégio. O rugby na Irlanda, ele tem uma estrutura de escolas que tem uma liga própria, que jogam entre si. E assim, o Andy contando pra gente que você tem time A, time B, time C para cada nível, né? O M20, M18, para cada nível. E você é do time 2, você vai jogar com pessoas do mesmo nível. Isso é super importante pro esporte, né? Quando você dá jogos de níveis muito diferentes, nem quem tá em cima aprende, nem quem tá embaixo aprende. Justo. Diferenças de pontuação muito gritante, que a gente ainda tem isso no Brasil, né? Sei lá, um jogo que acaba 50-10, péssimo isso, horrível, né? Ninguém tá evoluindo. 7-1. 7-1, exato. E na Irlanda, você tem 8 colégios que contribuem muito relevantemente para o número de atletas que estão na seleção. Isso é louco, né? Nossa, Louco. Mariana, impressionante. E muito vindo de uma metodologia de treino muito forte, muito estruturada, que tá o mundo inteiro do rugby agora querendo É um case, entender melhor o que esses caras fazem, como é que eles conseguem produzir tantos atletas assim, né? Nossa, Para um sensacional. case como o nosso, por exemplo, que é um case que a base não é estruturada,
saber como produzir atletas é muito importante. Muito. Porque no nível de clubes, o atleta não teve ainda a quantidade de treino e de jogo, quantidade e qualidade de treino e de jogo que ele precisaria para chegar numa academia de alto rendimento preparado. Portanto, eu tenho que pegar esse cara, eu não, né, a equipe. A equipe tem que pegar esse cara na entrada da academia de alto rendimento e ter metodologia para desenvolvê-lo. Não, porque isso que você falou, como business, é muito importante, né? Porque a gente acabou de falar aqui sobre uma dificuldade de popularizar a nível do quadrado mágico, aqui, quarteto mágico, o rugby por conta da grama, da estrutura física do colégio, né? Você sabendo que tem um case desse, que alguns colégios, e não todos os colégios do Brasil, de toda a população de norte a sul do Brasil, com os 200 milhões de habitantes, se com 5 milhões de habitantes e 8 colégios é possível gerar um resultado, pô, isso para nós é pouco. Né? No Brasil é pouco. Só Né? que o raciocínio não. Claro. Claro. 8 Não é- colégios não é nada pra gente, Não é só entendeu? estatística darwiniana, então, de vamos ter um funil de seleção de cada vez, mas de repente um trabalho bem feito, mas Em bem poucos feito. Bem lugares, feito. Né? Em Funciona poucos também. É uma lugares, Exato. fórmula, né? incentivo focado Exato, possa gerar um resultado de popularização. exato. É, É isso interessante. aí. Né? Caio, você tinha uma pergunta que você falou que você ia fazer, que era a relação do que ensinou, do que aprendeu, né? Ah, sim. Eu entendo que você tendo migrado, né, do mundo do marketing para o rugby, se bem que em partes eu acho que a Mariana respondeu, né? Lições que o marketing levou para o rugby, né? Agora eu queria saber o outro lado, que lições que o rugby pode trazer para o marketing? Muitas. Qualquer Muitas uma vale. lições, tá? Muitas lições associadas a o que tem por trás, né? O porquê. Eu acho que a gente se foca muitas vezes no o quê e no como, né? Quando a gente vai passar uma mensagem. Mas o porquê é a principal coisa. É aquela coisa, né? É aquela coisa Apple de ser, né? Ou aquela coisa Golden Circle, sabe? Golden Circle, exatamente, do Simon Sinek de ser. Se você tem um porquê por trás, aquela história, aquela narrativa, ela fica muito mais interessante, né? E aí, porque assim, os fatos são os fatos, né? A gente vai construir resultado, a gente está melhorando os resultados, mas vai demorar tempo. Enquanto isso, o que eu faço? Para chamar atenção, para construir narrativas, para trazer pessoas. E tem que ter algo a mais, tem que ter o porquê aí do Golden Circle. Sensacional. Né? Sensacional. Muito bem, adorei. Resposta perfeita. Obrigado, Mariana. Agora, em termos de prática de marketing, o que vocês têm aplicado? Eu vou dar alguns exemplos só para puxar. Cara, nossa, eu faço mídia paga Google AdWords. Eu faço mídia aqui, eu estou fazendo um podcast. O que vocês estão fazendo de estratégia de marketing para o rugby? Que talvez na gestão anterior, né, que você comentou, podia ser tão focado no esporte, não sei quem era, né, o seu anterior, mas eu sei que esse viés de marketing, acredito que tem que trazer, nossa, faz persona, jornada do cara, customer centricity. O que você está trazendo do marketing assim aplicando no rugby? A gente está, dentro das Iaras, a gente está construindo uma narrativa muito forte de protagonismo do rugby feminino e trazendo muito histórias dessas meninas para inspirarem o dia a dia de meninas, de mulheres, Perfeito. irem além dos estereótipos, né? Porque o fato é que o rugby é um esporte de contato, de força física e que a maioria das pessoas associa à masculinidade, né? Isso. Contar essas histórias, contar essa história, com certeza inspira mais meninas e mulheres Perfeito. a viverem num universo que vai além do universo estereotipado. Perfeito. Focar nesses storytellings é uma coisa que a gente está fazendo bastante. E focar na agenda de protagonismo feminino é uma coisa que a gente está fazendo bastante e a gente está trazendo uma série de parceiros nesse sentido que querem investir nisso, né? Voltando até na história dos Estados Unidos, tem uma pesquisa muito legal que depois, se puder colocar ali nos comentários, eu passo o link para vocês. Pode pôr que Uma pesquisa muito legal que mostra a relação feita nos Estados Unidos, né? Então a gente tem que fazer os proxies, Isso. né? Depara. Mas mostra a relação de meninas e mulheres que praticaram esporte na infância e adolescência e como elas se desenvolveram mais em carreira, Uau. né? Estão em melhores cargos, ganham melhores salários e entendem que
a jornada esportiva delas foi relevante para que elas estiverem onde elas estão. Perfeito. A raiz disso tá no desenvolvimento de soft skills. Isso, é Né? isso que eu falei. O esporte Aquilo que a desenvolve gente lembra da habilidades causa não social, cognitivas. Né? Justo. E esquece que saem melhores executivos, melhores Exato, que é o empreendedores. ponto que você falou, né? É isso aí. E a gente tem focado muito nessa narrativa para trazer parceiros para dentro do negócio. E tem Perfeito. intensificado a relação com muitos. Por exemplo, falei da Deloitte, que é patrocinadora nossa há 10 anos, mas agora está muito mais forte com a gente, aumentou o apoio e falou, olha, eu quero que o meu recurso vá para as Iaras. Eu quero fortalecer as Iaras. Sensacional. E outros parceiros novos que vieram, a Gerdau, E o aí? Atlas Schindler, legal. patrocinadores, parceiros que estão enxergando na gente uma forma de desenvolver lideranças femininas, Perfeito. né? Perfeito. Que é uma gente. Mas e aí, por exemplo, vamos lá, você fez uma campanha com a Deloitte, você tá Google AdWords, você tá Pony Media, como que é? Essa parte bem tática de mídia, o que você tem feito em relação a isso? Cara, médio. Instagram? Sim, a gente está muito forte nas redes sociais, né? A gente reestruturou agora a área do comercial e do marketing. No passado, a gente tinha uma área mais eventos, tá? A grande maioria das instituições esportivas verdade. tem uma área de eventos, não uma área de verdade, marketing, que verdade. é uma área que faz os jogos, né? Isso. Via de regra que faz os Faz evento, jogos. faz a premiação, Exato. né? Puta, premiação de quem são os melhores. Essa área foi completamente reestruturada. Existe agora um gestor com viés comercial. Meta de patrocínio. Exato. Ponto. Meta de patrocínio. Legal. A maioria das entidades esportivas tem isso até terceirizado, dá na mão de uma agência tal, e vê o que vem, vê o que faz. Inclusive, algumas têm o marketing terceirizado, a própria comunicação terceirizada, né? A área de comunicação, a gente reestruturou também e trouxe uma pessoa de fora que é esse historiador que eu já citei ele aqui, né, o Vitor Ramalho, Perfeito. que tinha um veículo de rugby desde 2013, que é o Portal do Rugby, e a gente incorporou ele, trouxe ele para dentro e falou, pô, a gente precisa falar não da seleção, eu não quero falar do Tupi, da Iara e de onde eles estão jogando. Eu preciso falar primeiro do rugby de clubes para fortalecer o senso de comunidade e segundo, eu preciso falar de rugby internacional, porque é uma outra experiência em termos de produção e de qualidade de jogo. Infelizmente, a gente não está ainda nesse nível, né? E de produção também, né? Quando você vê um jogo com um público imenso, com 28 câmeras por todos os lados, Show, tal, né? é outra experiência. Então eu preciso falar de rugby internacional, porque eu quero que a audiência brasileira esteja assistindo mais rugby internacional, para quando a gente tiver oportunidades e possibilidades dele assistir o rugby brasileiro, naturalmente ele vai assistir. Claro. E a gente está, de verdade, começando muita coisa nesse sentido, né? Então, eu estou conversando com 2 empresas muito associadas a Fan Engagement e data análises associada a isso, para a gente começar a entender quem é o nosso fã e como é que a gente faz, que tipo de enfim, modelos preditivos a gente cria para conseguir atrair mais pessoas, para quem a gente comunica, o que a gente comunica. E estamos falando com um parceiro especificamente sobre Web3, para a gente entender se já estamos no momento disso ou não. Mas a gente, enfim, são iniciativas que a gente está começando. Claro. Que legal, que é o que falou, de repente essa sacada vai sair muito na frente de confederações brasileiras que ainda estão na estratégia não vou falar pelo mau sentido, mas com foco na política, com Que foco funciona, no evento, né? Convenhamos. que Se funciona, tem- por que mexer, por né? que mexer, né? Justo. E não um foco de uma coisa mais atual de business, de mercado, né? O próprio Fan Engagement, né? É uma coisa que a gente está conversando com muitos parceiros, né? E a maioria do tipo de entidade esportiva que procura isso são entidades que já têm uma base de fãs absurda, massiva, né? Você tem um Corinthians, um Flamengo, enfim, times que o cara chega e fala, eu tenho uma nação de não sei quantos milhões dentro da minha base, né? E a pergunta deles é, como eu monetizo isso? A nossa pergunta está um passo atrás. Primeiro, Como que eu aumento a minha base? como eu aumento Exato. a minha base? Antes de pensar em E monetizar a minha base, que é uma Isso. pergunta super importante, né? Super Quer dizer, importante. eu adoraria entregar para um parceiro meu uma base de
X mil pessoas É isso que aí. são do concorrente e que, enfim, que eu consiga dar para ele alguma informação relevante para ele ter um resultado. Mas, por enquanto, a gente está num passo atrás, né? De entender Perfeito. quem é esse cara, como é que eu aumento essa base, que tipo de imagens, conteúdos, ações eu estimulo para que ele consiga, para que eu atraia novas pessoas para dentro da modalidade. E o atrair, a gente tem também uma questão de share of time aí dessas pessoas, né? O Ibope fala em 36 milhões de brasileiros interessados no rugby, né? Mas o que é isso, né? O que é... Não é 100% do tempo olhando para E o que é o brasileiro interessado no rugby, né? A pesquisa do Ibope é uma... em qual modalidade você se interessa, né? Ticou lá 5, 6. Ticou um monte, dentre elas o rugby, né? Justamente. Mas eu preciso engajar essa pessoa. Eu preciso... então eu preciso mapear, conhecer, engajar e aumentar essa base, né? Perfeito. Perfeito. Muito bom, Mari. Sensacional, hein, Muito cara? boa conversa. Deu pra conhecer. Agora, Caio, nós vamos às perguntas padrões. Aquela que a gente faz Perfeito. sempre Eita. para todos os nossos convidados. Vamos. Certo? Vamos lá. E a primeira pergunta, Mari, desse pinga-fogo que a gente tem no final aqui, é muito fácil, são muito fáceis as perguntas. A primeira é uma frase de impacto. Pode ser que você ouviu, criou, leu de alguém, pouco importa. Qual que é uma frase de Essa impacto vocês já que devem ter gosta? ouvido por aí. Vamos ver. Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Essa é conhecida, né? Essa me impactou Mas nenhum realmente. convidado falou ainda. Nenhum convidado Nossa, falou? que a gente Olha já só. tá quase chegando. Daqui um pouquinho a gente chega em 100 episódios, né? Sobre Olha todos só, os podcasts. olha Ainda só. não, Mas o nosso CEO, que deveria estar aqui hoje, no nosso lugar, ele tipicamente solta essa frase. Ah, Trabalho, Olha Henrique fala só, o muito Jorge isso. Paulo Lema aparecendo aí, né? Nas conversas da Live You. É verdade. Caião, qual Bom, que é a próxima é qual o conselho mais relevante que você recebeu na sua carreira? Eu vou falar um conselho que eu sempre recebi muito da minha mãe. Boa. A mãe também é carreira. A mãe é carreira, A mãe é né? carreira. Lógico. Primeiro chefe é a carreira. mãe. Primeiro chefe. Nossa, essa chefe era dura, hein? Pelo amor de Deus, que chefe dura. Mas ela sempre me falava muito pra gente, pra eu tratar as pessoas, principalmente as pessoas humildes, com mais respeito do que eu trato as pessoas que estão acima de mim, né? E é uma coisa que eu tento sempre ir nessa linha, né? E buscar. Que legal. Belo conselho. Você acha que a sua mãe era uma líder autocrática, democrática? Autocrática, É, só sem no dúvida. início da introdução. Sem dúvida nenhuma, Acho mãe, que o estilo desculpa. o estilo Mãe, de gestão desculpa. da sua mãe era autocrática. Autocrática. Total. Autocrática. Muito bom, muito bom. A próxima pergunta é o seguinte: você só vale escolher uma, hein? Tá. Você tem que pensar aqui em uma competência que você acha que no mundo atual todos deveriam dominar. Pode ser sobre business, família, pode ser totalmente sobre o rugby. Qual uma competência que todos têm que dominar hoje em dia? Eu vou falar uma que eu acho que seria bom que todos dominassem, Isso. mas é difícil, né? Até eu me puxo para ter. Vou falar dela, que acho que todos têm que ter, mas assim, algumas vezes eu me sinto tendo, outras não. Empatia, porque eu acho que é muito difícil a gente se colocar no sapato dos outros, né? É muito difícil e às vezes a gente julga as pessoas. Enfim, a gente julga as coisas com um pensamento, entendendo um contexto que já aconteceu, que já se desdobrou e, enfim, essa pessoa devia ter agido assim, e a gente não tá olhando e se colocando no momento daquela pessoa, na condição daquela pessoa, com a vivência daquela pessoa para ter a resposta que ela teve àquela ação naquele momento, né? E eu acho que um mundo com mais empatia seria um mundo mais fácil de viver. Muito mais. E é um negócio difícil, né? Uhum. Porque você comentou um negócio interessante sobre empatia. Você fala, às vezes eu acho que tenho, às vezes eu acho que não, né? Isso é muito legal, porque todo mundo que for humilde ou um cara que faz muita autorreflexão, uma pessoa que faz autorreflexão de si, vai chegar nessa conclusão que você falou, né? Que é a mesma conclusão que eu já chego. A gente teve um podcast super legal que a gente fez sobre diversidade, né, preconceito, que é a mesma conclusão, né? Alguém que chegar aqui e falar, não, eu não sou preconceituoso. Pronto, já começou errado. Uhum. Você tem que ver qual esfera você é e qual o tamanho do seu preconceito. Exato. Porque em algum ponto você vai ser. Porque preconceito é uma cultura que você criou. E a empatia é muito isso. Sabe que hoje, por exemplo, no almoço eu estava comentando, né? O pessoal estava comentando dirigir, né? Molecada, tirou carta, faz não sei o que tal.
Aí fala, não, porque não dá, o motoboy tem que xingar mesmo o motoboy, que faz não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Aí eu falei, puta, galera, eu entendi o que vocês estão falando, realmente os caras abusam, né? Mas eu vou falar, eu tô há 5 anos que eu só ando de bike, só não, né? Mas eu ando de bike pra trabalhar, né? Eu venho e volto de bike. Praticamente todo dia ando de bike pro esporte, pro treino, etc, etc. E eu falei, mudou minha vida andar de bike. No sentido de eu entender esse o cara. que o cara tem. Eu falei, por exemplo, alguém daqui da mesa, estava em 8 pessoas na mesa, eu falei, alguém daqui da mesa para com distância do carro da frente? Aí os caras falaram, não sei não. Eu falei, eu paro. Eu falei, por quê? Não, porque eu tô com medo de assalto, né? Eu falei, não, eu não paro por causa disso. Não, por que você para? Para eu não colar no carro da frente, para eu conseguir deixar o espelho retrovisor sempre no intervalo entre 2 carros. Por que eu faço isso? Porque se eu deixar o carro parar e vir alguém parar do meu lado e não tem espaço, para o retrovisor com o retrovisor. E eu não dou passagem no corredor pro motoboy. E aí o motoboy vem, alguns são educados, outros não. Uns vão ficar doidos da vida e vão te xingar. E aí você xinga de volta. Mas, cara, custava você parar o carro um pouquinho na frente e quando um carro parar com o espelho do seu lado, você empurra o carro um pouquinho pra frente e fica fácil do cara tirar. Ótimo. E o cara não te xinga. O cara não quebra o teu bonito, o cara não vai xingar, o cara não vai quebrar teu retrovisor. Mas da onde veio esse comportamento? De Só você ter a partir vivido. de eu ter andado de bike e moto. E Porque senão não tinha esse comportamento. E a empatia, eu falo, não, eu sou um cara que Exato. adora a empatia. Legal. Porque é muito Talvez- fácil quem anda de carro todo dia, Isso. né? É, vem aqui, vem até o escritório de vocês e trabalha num escritório Legal, bonito e tal, pô, que nem, né? bacana. E aí, É. criticar o motoboy que tá 24 isso horas aí. por dia nesse trânsito isso. maluco dirigindo. E eu ainda falei mais, vocês querem saber mais de uma coisa? Nós aqui somos responsáveis pro motoboy agir do jeito que age. Como assim, Alex? Falei, quem que pede pizza e pede iFood? É. Somos nós, né? Somos nós que pedimos. E se atrasa a pizza, a gente fica o quê? Bravo. E não Que compra deve do mesmo restaurante. Então, se a pizza demorar muito, você fala, meu, não quero, né? E quem tá forçando o cara a acelerar no corredor? Somos nós, consumidores, que estão Exato. pedindo iFood. Exato. Ou é a empresa que está pagando o motoboy para fazer que agora diminuiu, né, por causa da pandemia, foi muita coisa pro digital. Vai malote de coisa para lá, de documento, contrato, passa para cá. A empresa, por que não contrata um carro? Contrata um motoboy? Porque quer que seja mais rápido. Exato. Né? Então nós também somos culpados do negócio, a gente não tem. Porque aí o pessoal fala, empatia, legal, não tem empatia, de repente, na minha família. Aí legal, você é super empático na família, Exato. mas você não é com o motoboy ou não é com o Sentir a trabalho. dor de quem tá ali do seu É lado isso. e que você Então- tem uma relação de afeto é muito mais fácil. É muito bem. Então eu Dois acho pesos, duas brilhante o que medidas. você falou. Eu acho que a dica-chave para as pessoas entenda em todos os lugares que você tem que ser empático. E certamente em algum lugar você não será. É. Perfeito. Ponto-chave. A propósito, a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso, sabe? Com a função de empatia e se reeducar. Tem alguma coisa que você acreditou ser verdade em algum momento na sua vida e acabou mudando de opinião? Tem. Vou trazer pro rugby de novo. Boa! Olha só, eu acreditava muito em fazer as coisas sozinha, eu acreditava muito em embate. Eu era uma pessoa mais difícil de lidar do que eu sou hoje. E eu acho que hoje eu acredito muito mais em trabalho pela coletividade, né? Eu acho que você não precisa ter um ganhador e um perdedor, né? Se a gente consegue criar uma lógica de dar as mãos e chegar em algum lugar juntos, a tendência é a gente chegar mais longe. Então, essa crença que eu tinha no ganhar e perder é uma coisa que o rugby ajudou muito a Eu minimizar. ia perguntar isso. Você acha que a cultura... Lógico que já existe um estereótipo clássico de falar que a Ambev é um lugar mega competitivo. Alex, não me coloca em situação difícil. Não, eu falo, isso é um estereótipo Depois na edição clássico. corta esse trecho, tá? Não, eu não vou perguntar da Ambev. Falar, isso é um estereótipo de mercado. Todo mundo fala, Ambev, nossa, lá é... Como as Big Four consultoria tem o mesmo estereótipo. Você vai falar, na Accenture, na KPMG, na Deloitte UI, nossa, lá você vai ralar, né? É o popular, né? Mas eu não vou falar delas. Eu falei, você passou por uma dessas. Você acha que a cultura corporativa ela incentiva um pouco mais e o rugby te mostrou uma coisa muito diferente de trabalhar coletivo do que foi o mercado corporativo? Eu acho que tem culturas e culturas, Tá. né? Pergunta Vamos para a pergunta final. Sim. E aqui vamos para a pergunta final aqui, Mari. Essa é a mais fácil de todas. Tá. A gente quer uma música que tem algum significado para você, que a gente vai colocar na nossa playlist para os alunos aqui no nosso campus.
Ai, que legal. What Lovers Do, do Maroon 5. Eu gosto muito dessa música, porque eu adoro. É muito legal. Cara, eu não sei qual é essa música. É muito legal, é muito legal. Mas o significado, na verdade, é uma coisa meio Você de conhece família. a música, é muito famosa. Conhece. É uma coisa meio de família. O Renato, o meu marido, o Renato, e as crianças, toda vez que essa música começa a cantar, e ele começa a tocar, as crianças começam a pular. Eu tenho filho pequeno e tal, é muito legal. Sensacional. Ah, perfeito. Nossa. Sim. Eu acho que tocou no último show deles que eles vieram aqui a São Paulo. Tocou. Eu Ah, estive com em certeza. Eu também, eu tava lá quase também. nos encontramos lá, então. Quase nos encontramos. Pois é. Acho que tocou mesmo. Muito bom, adicionada aqui na playlist da live. Maravilha. Muito boa música. Mari, prazerzaço estar aqui. Prazer meu, Mas, Alex. já que Prazer, você Caio. disse Prazer foi todo meu. que trará, mentira, não é um trade-off, não é uma troca, não A é uma bola? barganha. Já que você disse que trouxe uma bola, mentira, não é por Eu isso, não nós trouxe. também preparamos aqui um presente para você. Ai, que independente, legal! né? Mas Então, eu vou trazer a Pan- bola. Eu tô com vontade de trazer a bola aqui amanhã. A gente É isso. volta e A gente filma o pode finalzinho jogar com a amanhã, eu bola. Pode jogar. Olha que A legal! próxima camiseta para nós aqui. Que show! Olha só, top demais. É isso. Opa! Muito bom. Dibra, você que agora Que legal. também já faz parte do nosso conselho, Faço, né, Dibra que Nerd? orgulho. Com Tô muito feliz. orgulho. Muito bom, muito bom. Muito feliz. Depois você vê se o tamanho Quero ir pras serviu bancas bonitinho. aí, rápido. Isso, xistes, hein, Caio? Substitui aquele pessoal mais pesado, Ah! sem comentário, sem falar nomes. Ela costuma bater. E a Pan que te entregou a camiseta agora de presente, ela tá acompanhando e ouviu a gente o tempo todo aqui, né? E eu tenho certeza que depois de tudo que ela ouviu, ela vai querer entrar e jogar rugby com você. Numa Yara, né? Não é, Pan? Você que adora esporte. Já é uma Yara. Isso aí, Já é uma essa é uma Yara. guerreira. Essa é uma Yara. Tem tatuado Yara aqui. Kilepan, Muito bom. você está muito convidada, viu? Nossa, é super bom. Olha, Nada. entra no nosso site para você ver onde você vai treinar. Super bom pra testar. Vai treinar. Dependendo de como você for, a gente te aceita lá no NAR também. Mas vamos começar pelos clubes, começar né? pelos clubes. Talvez o mais próximo daqui, estamos na Vila Olímpia, não sei. Pasteur tá próximo, Poli tá próximo, Rio Muito Branco, bom, Band, muito bom. não sei. Tem alguns clubes próximos. E o aqui. pessoal que quiser falar contigo, qual canal que o pessoal pode bater um papo? LinkedIn? LinkedIn, Insta, pode. LinkedIn, ótimo Pode. A gente canal. vai deixar na descrição aqui o LinkedIn. Boa. Muito obrigado, Mário. Boa, Muito Alex. obrigado, Caio. Obrigado, Alex. E aí, Obrigado, não Mari. esquecendo, gostou, pessoal? Compartilha nas redes sociais, dá os likes, estará disponível aqui no Spotify. Alguém já deve ter visto no Spotify, mas também nas redes sociais, compartilha e até a próxima. Um abraço, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.